A impaciência é uma das coisas que mais atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso progresso, seja na alquimia, no esoterismo ou em qualquer outro caminho, seja ele espiritual ou não. E eu, particularmente, tenho observado uma intensificação das pessoas se tornarem cada vez mais impacientes. Para essas pessoas, a espera é uma espécie de tortura. As pessoas simplesmente não conseguem esperar, não conseguem aguardar para que as coisas aconteçam, para que os frutos se manifestem no tempo devido. Não é um problema atual, não é algo recente. Já no século XIII, Frater Albertus, um grande alquimista, um mestre alquimista, ele já tinha essa preocupação, né, com a impaciência. Então, lá nas suas 8 regras ou conselhos aos alquimistas, especificamente na regra número 4, ele fala o seguinte: deve o alquimista ser paciente, perseverante e assíduo até o fim. Então, já nessa época, ele observava que os estudantes, os neófitos na Sagrada Arte, já nutriam uma espécie de apressamento dos processos. Então, a pessoa impaciente, quando ela adentra no caminho da alquimia, é aquela pessoa, por exemplo, que quando vai se dedicar às operações espagíricas, por exemplo, ela começa uma destilação às 9 horas da manhã e já quer que tudo fique pronto, o óleo essencial já fique pronto no mesmo dia, que o processo de fermentação, circulação, calcinação, ela já quer fazer tudo ao mesmo tempo, várias operações em paralelo, e já no máximo no dia seguinte já quer ver tudo pronto. Então, quando ela descobre que o processo ele é muito mais lento do que se espera, é a pessoa que ela apenas vai ler sobre o processo ou apenas assistir o vídeo, mas caso ela venha começar, ela vai ter uma dificuldade, né? Essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de dar consecução ao processo espagírico. E quando essa pessoa ela se dedica aos aspectos puramente espirituais da alquimia, é a pessoa que ela já espera um resultado psíquico no momento, já nos primeiros experimentos, nas primeiras práticas. Não são todos, mas é uma ocorrência, ocorre com uma certa frequência, que é a pessoa que ela dizendo, por exemplo, que não percebeu nada de diferente e que ela seguiu o procedimento e ela questiona se ficou faltando alguma coisa, se alguma coisa deu errado. E 99,9% dos casos, a pessoa não faz nada de errado, seguiu o procedimento correto. O que falta é tempo de maturação. A pessoa impaciente, ela supõe que por ela ter feito toda a leitura, os resultados espirituais também tenham que vir juntos, e nem sempre isso acontece, isso não é uma regra. Resultados espirituais ou psíquicos levam tempo. Da mesma forma que, por exemplo, um agricultor, para que ele veja a sua plantação florescer e frutificar, exige, é necessário todo um processo, que ele prepare esse terreno, que ele faça as devidas adubações, que ele jogue a semente no momento certo, que coloque a quantidade certa de água, que o clima esteja favorável. Então, ele tem um controle até um certo ponto. De um determinado ponto em diante, já é com a natureza e a genética ali do ser que ele está trabalhando, do vegetal que ele está trabalhando. Então, ainda que a gente faça tudo certo, ele não tem garantia de que a sua plantação vai florescer, vai crescer saudável, florescer e dar bons frutos. Com o caminho espiritual acontece algo parecido. Então, a leitura que a gente faz hoje, o exercício psíquico que a gente faz,
cada vez que a gente repete, a gente se aprimora. E nem sempre os resultados vão surgir com a intensidade ou no momento que a gente espera. Então, a pessoa, na falta dessa percepção, né, objetiva de algum acontecimento, de algum resultado, é a pessoa que desiste. Aí ela coloca a culpa no método, no caminho, na escola a qual ela está vinculada. Aí essa pessoa sai e vai para outro local. E lá começa a mesma coisa. A pessoa ela começa empolgada, aí depois que passa aquele período de empolgação, aí é que é onde entra a necessidade da disciplina, e a mesma coisa, a pessoa ela não vai também observar nenhum resultado ali visível ou palpável, e também, não, esse aqui também não é o meu caminho. Aí a pessoa fica sempre procurando o caminho dela. E nunca que encontra, ela fica rodeando, aí até que ela, eu acho que cada um tem que construir o seu próprio caminho. E não que isso seja errado, mas o contexto, a forma como isso acontece, mostra muito da impaciência, da falta de maturidade emocional e espiritual dessa pessoa. A impaciência, ela pode nos cegar. A pessoa, por exemplo, impaciente, quando vai pegar um livro para ler, é aquela pessoa que já olha ali quantas páginas faltam, se a leitura fica um pouco mais densa, para ela aquele assunto fica um pouco mais chato, a pessoa começa a pular parágrafos, capítulos, ou simplesmente vai passando o olho nas palavras e sem aquela preocupação de reter o significado. E ela avança, e se você fizer uma pergunta sobre o livro, pedir para essa pessoa explicar o que ela leu, a pessoa não vai saber. Ela vai simplesmente lembrar de palavras soltas, mas não vai conseguir apresentar a obra em si. Algo até que a gente fala sobre isso, como que a gente corrige esse tipo de postura lá na Sociedade do Livro Hermético. Então, a impaciência, né, ou a falta de paciência é algo que a gente deve estar sempre vigilante. Uma outra forma que a impaciência se manifesta é também nas comunicações. A pessoa, por exemplo, que ela envia um e-mail de noite, aí chega no outro dia de manhã, ela manda outro e-mail dizendo que mandou um e-mail ontem. Ou manda um e-mail de manhã, aí na parte da tarde fala que ainda está aguardando resposta. A pessoa não sabe esperar, não sabe aguardar. É aquela pessoa que deseja tudo pronto, tudo resolvido, né, conforme o seu desejo. E talvez possa surgir a pergunta: Daniel, como que eu deixo de ser impaciente e me torne uma pessoa paciente, que saiba esperar, que saiba aguardar? Bem, não é tão fácil. Dependendo do nível de impaciência da pessoa, pode ser necessário um acompanhamento com o psicólogo. Então, eu até sempre deixo essa possibilidade, quando alguém nos suporte, com os alunos, com os membros, que considere a necessidade de ter um acompanhamento com um profissional especializado, capacitado para lidar com isso. Mas eu sempre recomendo que você faça esse autoexame. Até que ponto tenha esse olhar crítico, de conhecer a si mesmo, identificar essa possível impaciência, se isso é generalizado, se em qualquer ambiente você é aquela pessoa impaciente. Por exemplo, se você uma pessoa começa a explicar alguma coisa e você já tem aquele alvoroço interior, já doido para a pessoa terminar de explicar, terminar de falar o que ela começou. Isso é um nível de impaciência. Ou se você é apenas uma pessoa que, por exemplo, comprou alguma coisa pela internet, já está muito próximo ali do prazo de entrega, ou talvez já esteja no dia ou passado um dia, e você fica um pouco apreensivo. São dois níveis diferentes. Aquela pessoa que não consegue esperar nem a outra terminar a frase está com um nível de impaciência muito maior. Aquela pessoa que ficou um pouco ansiosa com o vencimento de um prazo de entrega de uma mercadoria, já tem um outro nível. Então você precisa avaliar qual é o seu nível ali de impaciência. Se você é um estudante de alquimia, se você está engajado em algum caminho iniciático,
e você segue a sua rotina de estudo, de meditação, de práticas, não importa de qual escola você esteja vinculado, você sabe que isso está no processo, mas que às vezes você sente aquela um pouquinho de frustração e de ver resultados, é um outro nível que eu considero até saudável, isso é até compreensível para aqueles que estão realmente comprometidos. Porque quando a pessoa realmente ela está comprometida com alguma coisa no caminho, é natural que ela alimente alguma expectativa. Mas isso se torna um problema quando essa expectativa assume uma proporção, uma intensidade muito elevada a ponto de comprometer o seu desequilíbrio e a sua paz interior, e em alguns casos até a tua própria sanidade. Então, para esses casos que eu recomendo, naquele momento ali que você é tomado por esse impulso de impaciência, feche os olhos, respira profundamente pelo nariz, solta, faça isso algumas vezes, procure apaziguar os seus pensamentos, as suas emoções e observe o efeito que esse simples procedimento tem no seu corpo, nas suas emoções naquele momento. Procure racionalizar a situação. Por exemplo, você foi impaciente com uma pessoa, repasse isso mentalmente, visualize como você deveria ter reagido. Numa próxima situação, se lembre disso. Empenhe esforço em agir de forma paciente, a se comportar de forma paciente. O problema ali é com o site, você fez uma compra, bem, está dentro do prazo? Ok. Já passou o prazo, não recebeu o seu produto? Entre em contato de forma educada, respeitosa e aguarde o retorno. Você vai ver que o simples fato de você se desapegar um pouco da situação vai fazer com que as coisas já se desenvolvam, se resolvam, sem necessidade de qualquer tipo de indisposição, seja interior ou indisposição com outras pessoas. Então, você só tem a ganhar sendo uma pessoa paciente. Então, faça o que precisa ser feito hoje. Se comprometa com o procedimento, com as atitudes corretas, sem aquela expectativa exagerada por resultados. Ou resultados no momento que você deseja, no momento que você acha que deve acontecer. Simplesmente faça a sua parte e deixe que as consequências, os frutos, melhor dizendo, se manifestem no seu devido tempo. Apenas faça a sua parte. Eu sei que isso não é fácil, isso não é simples. Tudo aquilo que envolve correções interiores mexe um pouco com o nosso ego, mexe um pouco com o nosso orgulho, talvez, mas você só tem a ganhar na medida em que você empenhar esforço nesse sentido. E o fato até que me fez gravar esse vídeo, escolher esse tema para abordar no vídeo aqui de hoje, foi até um fato que ocorreu comigo esses dias. Eu recebi, eu estou gravando esse vídeo em maio, no finalzinho de abril eu recebi um e-mail do plano de saúde dizendo que ainda não tinha detectado o pagamento do último boleto do plano. Eu já tinha pago esse boleto, mas eu pensei, deve ser alguma coisa automática, alguma coisa nesse sentido, porque eu paguei e já nunca tive problema. Aí passou alguns dias, eu recebi um outro e-mail, falando que aí já veio um e-mail maior, aí isso já me deixou um pouco preocupado e eu fui olhar lá no meu controle financeiro os meus pagamentos, eu vi que eu tinha pago, aí no e-mail veio lá o código de barra do boleto, que o boleto, o número tal, constava ainda em aberto. Aí eu fui ver o meu último pagamento, não era aquele boleto lá do e-mail. Então, aí depois que eu comecei a comparar um boleto com outro, comprovante de pagamento, eu percebi o seguinte: o plano ele cometeu o erro, ao invés dele enviar o boleto de abril, eles enviaram um boleto de maio, eles anteciparam. Aí eu paguei o boleto e realmente foi um erro meu também, eu não conferi a data de vencimento, eu não reparei que a data de vencimento estava para o mês de maio e paguei. E na minha cabeça eu tinha pago o do mês de abril, que era o mês corrente. Então, para eles lá, o mês de abril continuou em aberto.
Aí depois eu entrei, fiz login lá na área na área de cliente, aí eu vi que o mês de maio estava pago e o mês de abril não. Então, só que antes de ligar o computador, de fazer essa investigação, na minha cabeça já ficou passando um monte de coisa, já tirou um pouquinho do meu equilíbrio. Então, aí depois que eu vi tudo, eu repassei como que eu reagi, eu vi que em algum momento ali eu tive um alvoroço interior. Então, é uma coisa que eu preciso, por exemplo, corrigir. Então, as situações do dia a dia, elas vão mostrando. Quando a gente tem esse olhar crítico, né, sobre as nossas atitudes, como que a gente fala, como que a gente se comunica, seja de forma oral ou não, né, aqui pela internet. Então, essa situação me mostrou ainda onde que eu preciso melhorar mais um pouquinho. Ainda que eu não tenha ligado para lá, xingado o atendente ou enviado um e-mail grosseiro, né, para o suporte lá do plano, mas eu tive aquele alvoroço interior. O plano de saúde errou, mas eu também errei em não ter conferido o boleto que eu paguei. Então, há duas lições aí que eu tive. Ser mais atento, né, nessas coisas aí do dia a dia e dar mais atenção quando eu estiver nessas situações. E é algo que eu recomendo que você também faça, que seja vigilante em todas as situações. Bem, espero que você tenha curtido o vídeo. Desejo muita paciência, muita sabedoria, equilíbrio diante das circunstâncias, diante dos desafios do dia a dia. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.